Então, vamos iniciar o sistema digestório abordando a organização morfofuncional. É claro que vocês já tiveram, ou vão ter, né, em breve, a anatomia e a histologia do sistema digestório, e nós, então, vamos abordar muito sucintamente que aspectos morfológicos são importantes e fundamentais para as funções que a gente vai, então, trabalhar na fisiologia. Então, o sistema digestório, ele, desde o segundo grau, vocês já sabem, né, e por conta da morfologia também, que o trato digestório é formado por órgãos ocos em série, que são delimitados por esfíncteres, né? Os esfíncteres são regiões musculares que têm um arranjo, né? São regiões no trato digestório que têm um arranjo específico da musculatura, que tem uma funcionalidade também diferente do restante do órgão e separa, do ponto de vista funcional, cada região do trato gastrointestinal. Isso dá características não só de motilidade e de secreção, completamente diferentes umas das outras. E o trato digestório, então, tem duas extremidades que se comunicam com o meio ambiente, a boca, né, e a região anal. Além disso, tem órgãos anexos às glândulas salivares, pâncreas e fígado agregado à vesícula biliar, que são importantes para a secreção de substâncias que ajudam na digestão. Então, a gente tem algumas estruturas, né? A cavidade oral com a boca e a faringe são importantes no processo, nos primeiros estágios de digestão, na mastigação, né, e na secreção salivar. O esôfago, que é um órgão simplesmente muscular, de condução, ele tem no seu terço superior musculatura esquelética, que tem um controle por pares cranianos, e os dois terços inferiores por musculatura lisa, sendo que no terço médio ainda há uma transição entre fibras musculares esqueléticas e lisa, e tem uma inervação dependente do plexo entérico, do sistema nervoso entérico. O estômago, né, que tem uma região cárdica, fúndica, o corpo e o piloro, e ela tem uma produção do quimo, ou seja, processa o alimento não só do ponto de vista motor, mas também do ponto de vista químico, né, a partir de ácido e de enzimas, transformando o alimento no que a gente chama quimo, né, que é uma massa justamente já de alimento processado. O intestino delgado, com seus diversos componentes, duodeno, jejuno e ilho, que é onde se processa grande parte da digestão e da absorção, não só pelo conteúdo de enzimas intestinais, mas também pelas enzimas presentes na secreção pancreática e por substâncias presentes na secreção biliar produzidas no fígado, que também são adjuvantes nesse processo de digestão. O intestino grosso, cólon e reto, que tem a função de absorção, sobretudo, e a região anal no processo de defecação. Então, do ponto de vista funcional, a gente pode conceituar o sistema digestório como um fornecedor ao organismo de água, eletrólitos e nutrientes. E, além disso, defesa do organismo contra a entrada de micro-organismos, né? Uma função imunológica, não só pelo tecido linfóide associado, né, ao intestino, GALT, mas também pelo epitélio, né, aquela barreira inata com Stite, e a presença de enzimas digestivas do próprio ácido de muco, que também ajudam nessa função protetora. Mecanismos, então, do ponto de vista funcional, a gente encontra no sistema digestório a motilidade, que é o movimento do alimento ao longo do trato gastrointestinal, a secreção de sucos digestivos e, consequentemente, digestão do alimento, o processo absortivo dos produtos digeridos, né, bem como de água e de eletrólitos e vitaminas. A circulação do sangue também tem uma regulação, a circulação que a gente chama esplâncnica ao nível do abdômen.
através dos de diferentes órgãos gastrointestinais para transportar as substâncias absorvidas e também analisar os mecanismos de regulação, né, tanto pelo sistema nervoso quanto pelo sistema hormonal. É interessante destacar nessa aula, nesse momento inicial de conhecimento do trato digestório, que quando a gente lida com função e regulação, a gente se baseia muito aonde está o alimento. Então, o processo digestório, ele é classificado por fases também. Então, quando o alimento não chegou ao estômago, a gente chama de fase cefálica. Ele pode não só não ter entrado ainda na cavidade oral, ou ele pode estar no trajeto entre a cavidade oral e o estômago. A fase gástrica é quando o alimento chega no estômago, e a gente vai estudar o que caracteriza essa fase. E a fase intestinal, quando o alimento, então, já está no intestino delgado, né? Que fatores e que mecanismos estão envolvidos nesse processo da fase intestinal. Do ponto de vista, né, de organização e de composição morfológica das camadas, né, a gente encontra 4 camadas: mucosa, submucosa, a muscular, que é subdividida em circular e longitudinal, e a camada serosa. Então, a camada mucosa, né, vocês vão ver histologia, se já não viram, o epitélio, a lâmina própria, a musculares da mucosa, né, também chamada musculatura lisa mucosa. A submucosa, onde está o plexo submucoso, né? O que significa o plexo submucoso? É um conjunto de neurônios, né, que se organizam e tem a capacidade de processar um estímulo chegado, emitindo uma resposta. Em alguns livros ainda tem essa denominação Meissner, mas hoje a gente sabe que o nome mais empregado é o plexo submucoso. Depois tem as camadas musculares, né, a circular, são feixes que se estendem ao redor do intestino, e a camada longitudinal são feixes que se estendem longitudinalmente, e entre essas duas camadas a gente tem um outro plexo, conjunto de neurônios do sistema entérico, que é o plexo mioentérico. E além disso, tem a serosa, que é a camada mais externa de tecido conjuntivo. Então, esses esqueminhas aqui mostram justamente isso, não é? Está aqui a serosa mais externa e a mucosa aqui internamente, e entre elas a gente vai vendo a submucosa, as camadas musculares, ok? E os respectivos plexos. Quando a gente olha aqui nesse outro esquema, fica até mais fácil da gente ver, não é? Então, a gente tem o plexo submucoso e o mioentérico, ok? Então, do ponto de vista, né, estrutural, a gente já viu mais ou menos os aspectos mais importantes, e a gente vai se deter, então, como que se caracteriza o sistema nervoso entérico. Então, como os demais sistemas, o sistema digestório tem 2 sistemas de controle, o entérico e o endócrino, o sistema nervoso entérico e o sistema endócrino regulando o sistema digestório. O entérico, então, se estende, né, do esôfago até o esfíncter anal interno. Então, essa é a musculatura lisa e regulada por esse plexo. Existem cerca de 100 milhões de neurônios nessa região, né, que controlam a motilidade e as secreções. O plexo mais externo é o plexo mioentérico e o plexo interno submucoso, que regula não só a secreção, mas também o fluxo sanguíneo local. E eles recebem, né, influência e inervação extrínseca do sistema nervoso autônomo, ok? Então, assim, embora o sistema nervoso entérico tenha um certo grau de autonomia em gerar uma resposta a partir de um estímulo, né, formando justamente o que a gente chama de reflexos, eles também têm uma influência do sistema nervoso central, através de fibras do sistema nervoso autônomo.
Então, os neurotransmissores, né, envolvidos nesse sistema nervoso entérico. Existem mais de 20 substâncias, né? Tem as conhecidas, claro, a acetilcolina e as catecolaminas noradrenalina, do sistema parasimpático, a acetilcolina, né, que é um grande estimulador, é o principal estimulador do sistema digestório, e as catecolaminas, sobretudo a noradrenalina, que tem um efeito inibitório. Além disso, a gente tem vários outros neurônios, que a gente chama neurônios peptidérgicos, ou serotoninérgico, aí depende do neurotransmissor, né? E tem vários. Tem o VIP, que é o peptídeo inibidor vasoativo, ok? Ele inicialmente foi descoberto por regular a vascularização, mas hoje ele também regula a motilidade, e são efeitos inibitórios. Idem o ATP, né? O ATP também é liberado por alguns neurônios do plexo, dos plexos entéricos, né? E tem um efeito inibidor. Já a substância P, eles têm uma ação excitatória, bem como a serotonina. O neuropeptídeo Y, lembra do neuropeptídeo Y lá no hipotálamo, no sistema nervoso, também tem. Então, o trato gastrointestinal, não é, é um grande órgão, não só nervoso, mas também um grande órgão endócrino. Então, aqui o neuropeptídeo Y, né, ele está promovendo inibição. E a somatostatina, né? A gente vai ver que a somatostatina, ela tanto é hormônio quanto ela é neurotransmissor. Aqui mostra, né, justamente as camadas, a mucosa, a muscularidade da mucosa, né, que ajuda num certo movimento que existe ao nível da mucosa, a camada muscular circular, longitudinal, entre elas o plexo meentérico, e aqui o plexo submucoso. E vocês, o que é que vocês estão vendo aqui? Uma inervação vinda extrinsecamente para esses plexos. Dos plexos, do mientérico, saem fibras eferentes que vão para as camadas musculares, não só a longitudinal, a circular, mas também a muscular da mucosa, e também do plexo submucoso saem eferências para as células secretoras ao longo do trato gastrointestinal. E esses plexos recebem aferências não só simpáticas, ok? De gânglios simpáticos. Então, as fibras simpáticas que chegam a esses plexos são fibras pós-ganglionares. Já no parasimpático, o que, que a gente vê? São diretamente, né, da medula espinhal, então são fibras pré-ganglionares. O plexo funciona, né, como se fosse o gânglio. Então, a gente tem aqui a inervação do sistema nervoso autônomo, o simpático, desculpa, o parasimpático, né? Com essa região no complexo dorsal vagal, onde o nervo vago tem um papel fundamental no trato digestório, vai desde o esôfago até o início colo ascendente, tá? E depois tem o segmento sacral do parasimpático, né? S2, S3, que emite nervos que vão inervar mais o cólon distal e reto. Já o sistema nervoso simpático, ele tem os gânglios, como eu falei, tem um gânglio cervical superior, que pega mais essa porção superior do trato digestório, e os plexos, que estão mais no abdômen, o celíaco, o mesentérico superior e inferior, que inerva, então, embora o celíaco ainda também tenha atuação aqui no final do esôfago, no estômago, os mesentéricos, então, atuam ao nível intestinal. Esse esquema mostra o papel do sistema nervoso autônomo na seu componente parasimpático, né? O vago e os segmentos sacrais, que vão regular, então, o sistema nervoso entérico, não só o plexo meentérico, mas também o submucoso. Idem para a divisão simpática do sistema nervoso autônomo, né? Onde a gente tem
As fibras têm gânglios simpáticos e as fibras pós-ganglionares, então, que chegam até o sistema nervoso. Pulando, então, a musculatura lisa, as células secretórias, as células endócrinas presentes no trato gastrointestinal e os vasos sanguíneos. Faz um esqueminha também para fixar o conhecimento, mostrando justamente a inervação, né, simpática pré-ganglionar, direto para os plexos, e a simpática que é pós-ganglionar, ok? Aqui mostrando, né, o sistema nervoso simpático, adrenérgico, promovendo inibição. Então, o sistema adrenérgico é completamente inibidor do sistema nervoso entérico, enquanto que o parasimpático, o colinérgico, é um grande estimulador, né, através da acetilcolina. Existe também no sistema nervoso entérico a liberação de peptídeos que a gente chama NANC, né? Nem adrenérgico, nem colinérgico, que são todos aqueles que hoje a gente já identifica mais, né? Essa nomenclatura NANC é um termo genérico quando não se conheciam que neurotransmissores seriam esses. Se sabia que não eram nem adrenérgicos nem colinérgicos, mas exatamente que eram não sabiam. Então ficou essa denominação geral. Hoje a gente sabe que é VIP, que é somatostatina, que é óxido nítrico, que é ATP, que é serotonina e assim por diante, né? E por último, né, nesse videozinho introdutório, a gente tem os hormônios gastrointestinais. São muitos hormônios gastrointestinais, mas a gente vai se deter nos mais importantes, que foram os primeiros a serem identificados, que são os mais conhecidos em relação à função, ao local onde são produzidos e à sua ação. Então, a gastrina, né, o principal estímulo dele é a proteína e o estímulo vagal, tá certo? Produzidos pelas células C do antro e misto do duodeno, e tem como ação estimular a secreção ácida do estômago. A colecistocinina, produzido pelas células I, são hormônios intestinais, duodeno, jejum e ilho, e ele tem a função de estimular as enzimas pancreáticas, não só, mas sobretudo, não só as enzimas, mas o bicarbonato e também contração da vesícula, ok? E inibe o esvaziamento gástrico, é um grande inibidor do esvaziamento gástrico, e ele vai ser regulado pelo conteúdo alimentar. A secretina também é um hormônio intestinal, células S, estimula, sobretudo, o conteúdo de bicarbonato, não só no pâncreas quanto na bile, ok? E também é liberado pelo conteúdo ácido e, de maneira menos importante, pela gordura, sobretudo pelo pH do quimo, que chega ao nível do duodeno. Um outro hormônio é o GIP, peptídeo inibidor gástrico. Ele é produzido pelas células K e estimula a insulina e inibe a secreção ácida. Ele é muito interessante porque um grande estimulador do GIP é a quantidade de carboidratos presente no alimento, né? E daí a gente já viu isso um pouco na regulação endócrina do pâncreas, né? Ele, antes da glicose ser absorvida e entrar na corrente sanguínea, já há esse sinalizador no trato gastrointestinal para a secreção de insulina. A motilina atua sobre a motilidade intestinal e gástrica, estimulando, são as células M, e são liberados no duodeno e jejum, né, pelo conteúdo de gordura e também de ácido. E o GLP-1, que vocês também já conhecem bem do sistema endócrino, né, porque ele estimula a secreção de insulina, ok? E atua inibindo o esvaziamento gástrico, muito usado, né, para controle de diabetes e também da obesidade. Com isso, nós tivemos uma visão geral da morfofuncionalidade do trato gastrointestinal.